Me ocorreu agora que eu nunca me apresentei nas gravações. Meu nome é André Alvarez Argolo. Como jornalista sempre usei André Argolo e sei lá, como autor, assim, normalmente eu uso André Argolo. Hoje é dia 5 de agosto, eu acabei de gravar o episódio com Manuel de Barros, Ana Elisa Ribeiro e Cecília Meirelles. E estou empolgadão em fazer essas gravações. Porque é o seguinte. Acho que o cachorro viu o gato, ele fica doidão. O gato fantasma, um gato branco que passa aqui em cima do muro, driblando como chama, o arame farpado que já tinha aqui. Ele não se machuca, ele é impressionantemente ágil, né? Eu digo impressionante porque eu não conheço o gato e eu vejo esse e acho ele lindo e impressionante. Ele passa por aqui, ele é muito bem-vindo em suas visitas, a não ser pelo Darwin, o cachorro que fica danado de puto da vida. Eu faço essas gravações aqui nossa casa em Atibaia, nesse espaço que virou a biblioteca, escritório, estúdio, e que é um lugar muito gostoso, com som de passarinho e de cachorro. Eu dizia que eu sou André Argolo, né? E eu sempre fui jornalista. Não, eu sempre fui jornalista, é muito bom. Eu não sempre fui jornalista. Eu não sempre fui jornalista. Eu me tornei jornalista a partir dos 17 anos, quando eu decidi ser jornalista. Eu acho que quando a gente decide alguma coisa, isso é muito mais importante do que o diploma pronto, que veio a acontecer em 95. E eu tive uma trajetória no jornalismo. Sou capaz de realizar trabalhos jornalísticos até hoje, mas tenho um entendimento de jornalismo diferente de quando eu comecei e diferente provavelmente da maior parte das pessoas. Faz um pouco mais de 10 anos Não, faz 10 anos. Faz exatamente 10 anos eu procurei estudar literatura. Eu queria estudar algo que me aproximasse da literatura e daí encontrei o curso de formação de escritores do Instituto Vera Cruz, em São Paulo, que foi maravilhoso para mim. Maravilhoso para mim, mudou tudo para mim. Passei a ganhar muito menos dinheiro, mas eu me encontrei verdadeiramente na vida com esse meio da literatura do livro. E é no que eu vivo até hoje. Hoje eu trabalho numa escola, a LabPub, que está se tornando faculdade, juntando um monte de coisa, né? Porque também nesse meio tempo fiz um mestrado na USP. Achei que nunca, imagina que a USP era um troço inalcançável para mim, mas fiz. Que sou muito grato ao meu orientador Marcos Antônio de Moraes. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu sei lá. Eu sei lá. Como resultado do curso de formação de escritores, eu fiz um livro de poemas. E é esse aqui, Vento Noroeste, que saiu pela Patuá. Foi muito legal. Em 2014 eu defendi, né, o trabalho de conclusão de curso, não é dissertação, é um trabalho de conclusão de curso, que foi o livro. Apresentei para o meu amigo Jorge Miguel Marinho, professor desse curso, pessoa importante para mim. Para o Bruno Zeni, que foi outro professor que leu com muita atenção o livro, que deu contribuição muito legal, muito atenta e carinhosa, assim como a do Jorge. E daí eu peguei algumas coisas que a minha teimosia não filtrou, ou melhor, que algumas das coisas que eles disseram, né, e que eu não filtrei pela minha teimosia, né, a teimosia como filtro, e apliquei, rearranjei o livro e mandei para Patuá,
e mandei para uma outra editora, assim. A Patois, o Eduardo Lacerda respondeu no dia seguinte, assim, falou, eu quero publicar. Pô, fiquei muito feliz, né? Avisei lá a outra editora depois, falei, ó, vai sair pela Patois. Eles nunca disseram nada. Não precisava. Se bem que eu sempre defendo a comunicação, eu acho legal, né? Quando a pessoa usa um pouco do seu tempo para se comunicar com a outra. A coisa não é imediata, mas planta-se uma relação, né? Não foram simpáticos a tanto. E daí, esse livro aqui é um. Eu vou tirar um poema que eu vou ler aqui hoje. Não é o que eu mais acho que deu certo, nem nada, mas é porque ele tem relação com o poema que eu escolhi da Alice Ruiz. Por causa da escolha do poema da Alice que eu vou ler aqui, eu escolhi um do meu livro, o que é muita cara de pau. E também escolhi um do Nicanor Parra, que não tem nada a ver com esses outros poemas, mas é porque eu acho legal e eu quero ler. Eu tô empolgadão, eu falei que eu tava empolgadão, né, de fazer esse podcast, eu tô mesmo, porque quando eu fiz o curso de formação de escritores, eu me habilitei a ser professor nesse meio, né, e daí eu atuei como... tem gente que fala como facilitador, né, no meio da abordagem centrada na pessoa, por exemplo. Na psicologia fala-se dos facilitadores, né? O professor como facilitador, o psicólogo, o terapeuta como facilitador. Eu sou um dificultador, no sentido que eu estou totalmente disponível para ajudar as pessoas a encontrarem caminhos e suas vozes e realizar as escritas que desejam, mas eu faço isso dificultando esse caminho, apresentando essas possibilidades e pedindo para ler, pedindo para fazer, pedindo para escrever e propondo coisa. A gente dificulta no sentido de facilitar, claro. Mas foi a coisa mais legal que eu já fiz. Tá nessa pegada das oficinas e estabelecer comunicação com essas poetas e esses poetas desejando escrever, ouvindo os alunos e alunas. É isso que eu acho muito produtivo, e estabelecendo conversa a partir do que eu escuto. Esse é o meu jeito de atuar como professor. Eu tenho muita saudade de fazer isso, eu não tenho feito. Eu trabalho com educação, mas eu não sou professor, porque isso que eu posso ensinar não tem mercado, vá. Porque como poeta, eu sou ninguém. Então, quem é que quer fazer um curso comigo? Só meia dúzia de doido. Então eu não consigo me sustentar financeiramente fazendo isso, né? E não consegui ainda abrir um espaço nos meus dias para fazer isso de alguma forma, o que eu vou voltar a fazer. Mas o podcast, essa é a coisa, me preencheu nesse sentido de poder falar de poesia do meu jeito, que não é o jeito da academia, né? Que eu valorizo demais, que me ensina demais, mas é que eu não tenho o trejeito ainda. E não quero trazer para cá isso, assim, da análise mesmo, mais comprometida, como uma tese, como uma dissertação, como uma aula na academia. Não, né? Aqui é uma conversa de poesia, mas que se parece muito com as conversas na oficina. Eu trago informações e tal, mas a gente conversa sobre os poemas e aqui é uma conversa. Eu vou começar então com esse aqui da Alice Ruiz, tá? O poema que eu escolhi tem 4 versos. É uma característica da Alice, o haikai e os poemas pequenos, né? Ela tem poemas maiores, mas ela é muito conhecida por isso, pelos pequenos e pelo haikai. Esse aqui tá assim. Se eu fizer poesia com tua miséria, ainda te falta pão.
Para mim, não. Você vê como em 4 versos você pode impregnar de impressões e observações do mundo, né? Vastíssimas, profundas, uma escolha lexical assim absolutamente simples, não tem nenhuma palavra que você precise ir para o dicionário para entender, e consegue tudo isso. É muito, muito admirável, muito. Se eu fizer poesia com tua miséria, ainda te falta pão, para mim não. O que eu posso desembrulhar desses versos, né? Desembrulhar é uma palavra que eu aprendi com Carlos Pires, professor no meu curso de formação, e um amigo querido que eu sinto falta de conversar com ele. Que cara agradável e inteligente é o Carlos Pires. Primeiro, eu desembrulho isso, né? Que a poesia, a gente quando fala de poesia fala muito encantado e tal, mas ela não é a solução de todos os problemas do mundo, sabe? Porque às vezes fica aparecendo isso nos nossos discursos, né? O que eu acho que afasta as pessoas, né? Algumas coisas afastam a poesia da gente. Primeiro, essa coisa de vira a cabeça assim, é uma postura. Eu prefiro uma postura mais rock and roll assim para poesia, sabe? Para literatura em geral, porque é isso que ela bate em mim, uma coisa mais tipo, não, não do bonitinho, ai que lindo. Eu tento respeitar. Eu sei que é o modo mais comum, né, de se falar de poesia e tal, né, como uma coisa bonitinha e que eleva os nossos espíritos e tal. Quando eu vou pro texto do Nicanor Parra, do Drummond, de todo mundo, e da Alice Ruiz, é porrada, meu. A beleza é outra coisa, é como na beleza da arte, né? Às vezes uma pintura, Guernica, do Picasso, é claro que é bonito, mas é bonito porque é forte. É bonito porque enche os nossos olhos, né, com a beleza, pela beleza, mas para trazer uma reflexão e a gente sabendo que parte de um princípio horroroso que foi um massacre, né? A fotografia do Sebastião Salgado, né, que sem dúvida é bonita, você vê o contorno, né, o trabalho de luz, aquilo te preenche esteticamente, né, o olhar, mas está mostrando algo duro muitas vezes, como naquela sequência lá de Serra Pelada, né? Se eu fizer poesia com tua miséria, ainda te falta pão. Para mim, não. Então a arte tem essa coisa contraditória, de certo modo, que é fazer belo por causa dessa sonoridade, por causa da fluência, o ritmo que se alcança, ou pela beleza, a beleza estética, vá? Mas faz emergir algo que é difícil, duro e que deveria ter fim. Louco, né? A gente perpetua algo que a gente quer que acabe. O sofrimento, no caso, a miséria. Então, o poema não acaba com a miséria, né? Será que tem uma dor de consciência aqui nesses versos da Alice? Eu tive uma dor de consciência parecida com essa, só que assim, qual é a diferença? Esse livro dela, que é de 1980, tá certo? Vamos ver aqui. É porque esse livro aqui, o 2 em 1, ele tem outros livros dentro.
Mesmo assim, ele teve um prêmio Jabuti, ó, que legal. É, são, são livros diferentes. E esse é o Navalha na Liga, que é um dos mais celebrados da Alice, né? É de 1980. E daí euzinho, que em 2014 publico um poema. Ah, eu não marquei. Burro. Poema que eu publiquei no Vento Noroeste em 2014 pela Patuá. Chama Gênero. O da Alice Ruiz não tem título. Gênero. Vê como o tema tem alguma conversa, ou pelo menos eu enxergo, né? Dito poeta porque escreve em verso, duro como quem não é. Artista sem diploma, sem livro à venda, nenhuma compaixão nominal, só estrofes. Pesca hoje poesia de outrem. Vê o homem sujo caído, a mãe de alguém roubada, uma grávida em dores curvada, e assiste aos que assistem. Guarda, descreve, distorce, desconta distância, aguarda aplauso. Ai, que lindo! As lágrimas das vítimas nem secaram, já choram os leitores. A minha intenção, eu não consigo, como autor do poema, dissociar o que o poema faz emergir de fato para alguém e o que eu tive de intenção ao escrever, né? Eu já reli assim, o Vento do Noroeste. Hoje eu faria diferente, né? Mas tá aqui registrado do jeito que eu queria naquela época, um olhar para o mundo. É um olhar duro, um olhar crítico, nessa chave, assim. Acho que eu quis enfeitar o pavão muitas vezes, sabe? Tentar construções que fossem muito diferentes, quando eu poderia ter sido mais simples e direto em algumas ocasiões. Mas também isso marca uma época, uma busca. Marca uma busca. Eu acho que eu sou um autor de buscas muito interessantes e resultados normalmente mal sucedidos. Mas os fracassos são meus. Esses fracassos são muito meus. E eu gosto deles, eu tenho orgulho deles. Dito poeta porque escreve em verso. Quer dizer, é poeta só porque escreve em verso, né? Duro como quem não é. E daí traz esse outro lugar comum aí de dizer que o poeta é só quem não quem escreve belezinhas, bonitinhos. Então, duro como quem não é. Como se o poeta não pudesse ser duro. Né? Aí tem essa estrofe, acho que não acrescenta muito, né? Artista sem diploma, sem livro à venda, nenhuma compaixão nominal, só estrofes. Ele poderia sair do poema, não faria falta. Pesca hoje, poesia de outrem. Quer dizer, aqui é legal, que é esse olhar do poeta, de quem faz o poema, de pescar a poesia que está nos outros também. Está no mundo e está nos outros. E aí essa sequência que é assim importante, né, de sofrimentos, né, um homem sujo caído, quer dizer, essas pessoas que muitas vezes não têm trabalho, não têm nem casa, estão na rua, e a gente passa por essas pessoas caídas sem socorrê-las, né, sem, como se já soubesse que não pode fazer nada ou coisa assim. É uma merda, né? A mãe de alguém roubada, uma vítima de assalto, uma grávida em dores curvada, e assiste aos que assistem. Então, assiste. O poeta, como o popular do Luiz Fernando Veríssimo, o cara que está sempre fora da cena,
vendo tudo. Aí assiste aos que assistem. Aí a brincadeira do assistir de ajudar, né? Precisava fazer essa brincadeira para dificultar a leitura? Não, sei lá, eu fiz. Guarda, descreve, distorce, é importante isso. Distorce, desconta a distância e aguarda o aplauso. Ai, que lindo! Aí a crítica ao ai, bonitinho. As lágrimas das vítimas nem secaram, já choram os leitores. Eu acho que essa sequência final aqui é a que mais se comunica com essa ideia que a Alice Ruiz tinha tido muitos e muitos anos antes, né? Mas eu não tinha lido e fiz do meu jeito aqui um registro. Terceiro poema. Eu vou ler o Manifesto, que é do livro De Manifesto, de 63, do senhor Nicanor Parra, nessa antologia antipoética, publicada pela editora 34, só para maiores de 100 anos, um trabalho de tradução da Joana Barossi e Cid Piquet. Manifesto. Senhoras e senhores, esta é nossa última palavra, nossa primeira e última palavra. Os poetas baixaram do Olimpo. Para os mais velhos, a poesia foi um objeto de luxo, mas para nós é um artigo de primeira necessidade. Não podemos viver sem poesia. Diferentemente dos mais velhos, e digo isso com todo respeito, nós sustentamos que o poeta não é um alquimista. O poeta é um homem qualquer, um pedreiro que constrói seu muro, um construtor de portas e janelas. Nós conversamos na linguagem do dia a dia. Não acreditamos em signos cabalísticos. E tem mais, o poeta está aí para que a árvore não cresça torta. Esta é a nossa mensagem. Nós denunciamos o poeta demiurgo, o poeta barata, o poeta rato de biblioteca. Todos esses senhores, e digo isso com muito respeito, devem ser processados e julgados por construir castelos no ar, por desperdiçar espaço e tempo escrevendo sonetos à lua, por agrupar palavras ao acaso, à última moda de Paris. Para nós, não. O pensamento não nasce na boca, nasce no coração do coração. O pensamento nasce no coração do coração. Nós repudiamos a poesia de óculos escuros, a poesia de capa e espada, a poesia de chapéu de aba larga. Por outro lado, propiciamos a poesia de olhos abertos, a poesia do peito aberto, a poesia de cabeça descoberta. Não acreditamos em ninfas nem tritões. A poesia tem que ser isto, uma garota rodeada de espigas, ou não ser absolutamente nada. Agora sim, no plano político, eles, nossos avós imediatos, nossos bons avós imediatos, se refrataram e se dispersaram ao passar pelo prisma de cristal. Uns poucos se tornaram comunistas. Bom, não sei se o foram de fato. Suponhamos que foram comunistas. O que sei é o seguinte: não foram poetas populares, foram veneráveis poetas burgueses. Há que dizer as coisas como são, apenas um ao outro, soube chegar ao coração do povo. Cada vez que puderam, se declararam em palavras e ações contra a poesia engajada, contra a poesia do presente, contra a poesia proletária. Aceitemos que foram comunistas, mas a poesia foi um desastre. Surrealismo de segunda mão,
decadentismo de terceira mão, tábuas velhas devolvidas pelo mar. Poesia adjetiva, poesia nasal e gutural, poesia arbitrária, poesia copiada dos livros, poesia baseada na revolução da palavra, quando deveria se fundar na revolução das ideias, poesia de círculo vicioso, para meia dúzia de eleitos, entre aspas, liberdade absoluta de expressão. Hoje nos persignamos perguntando para quem escreveriam essas coisas, para assustar o pequeno burguês? Tempo perdido miseravelmente. O pequeno burguês não reage senão quando se trata do estômago. Como vão assustá-lo com poesias? A situação é esta. Enquanto eles defendiam uma poesia do crepúsculo, uma poesia da noite, nós propugnamos a poesia do amanhecer. Esta é a nossa mensagem. Os resplendores da poesia devem chegar a todos igualmente. A poesia é bastante para todos. É isso, companheiros. Nós condenamos, e isto sim digo com respeito, a poesia de Pequeno Deus, a poesia de Vaca Sagrada, a poesia de Touro Furioso. Contra a poesia das nuvens, nós opomos a poesia de Terra Firme. Cabeça fria, coração quente, somos terra-firmistas convictos. Contra a poesia dos cafés, a poesia da natureza, contra a poesia de salão, a poesia da praça pública, a poesia de protesto social. Os poetas baixaram do Olimpo. Cara, eu acho que não sobrou poesia de ninguém, nem a do próprio Nicanor Parra. Então tá, se esse poema foi publicado em 63, qual é o contexto de 63? Quem é o grande poeta no Chile nesse momento, né? Gabriela Mistral, Prêmio Nobel de Literatura, primeira Nobel de Literatura, se não me engano, da América Latina. Do Chile, com certeza, ela é a primeira. E depois o Neruda seria Prêmio Nobel, mas a essa altura não era. Mas era um poeta famosíssimo no Chile, né? E no mundo. Era o poeta do Chile, né? Pelo que eu sei. E comunista, mas com hábitos muito burgueses, assim, gostava de conforto e comer e tal. E com uma poesia elevada, né? Odes e tal. Eu tô desconfiado que o manifesto, eu não li nada, tá? Não busquei pesquisa na internet e tal. O poema me traz isso pelo meu parco repertório, que talvez seja uma porrada nele. Mas é engraçado porque ele dá porrada nele mesmo. É como se... O que é poema, então, que vale, né? Depois disso, fica tudo destruído. E eu acho isso muito divertido, assim, como esse poema coloca, né? Esse eu lírico poeta destrói a poesia que ele mesmo está fazendo. Isso é muito interessante. Isso é muito, muito interessante. É um poema divertido, né? Você lê assim, fala, putz, tem trechos de construção, né? Muito inspirada, né? O poeta rato de biblioteca. O Nicanor Parra, será como poeta realmente achava que alguém que vive lendo poemas é uma pessoa deplorável? Claro que não. Mas ele tá ironizando ao máximo, assim. E daí isso é muito difícil e muito louvável, que o poeta não se prenda à defesa de si próprio, e que ele vá para um extremo na exploração da palavra, da versificação, né? Esse momento, década de 60, 63 especialmente, aqui no Brasil a coisa estava pegando fogo, né?
É, são os anos que antecedem o golpe de 64. E o golpe de 64 serviu com certeza para o golpe de 73 no Chile. Foi levado a um extremo ainda maior no Chile, com certeza. A ditadura chilena é uma desgraça humanitária. Mas em 63, aqui no Brasil, tinha a coleção Violão de Rua, até Vinícius de Moraes fazendo poesia engajada. E o que era considerado engajado ali, que se trouxesse questões do proletariado, dos camponeses, para a poesia, escrita com palavras mais simples, com ideias mais fáceis de se propagar. É a poesia com a função de despertar o olhar das pessoas e tudo mais. Mas isso é feito, né, com toda a boa vontade, com toda a boa intenção, é óbvio, mas é um negócio né, complicado, assim. São a maior parte dos poetas que faziam parte desse movimento, né, estavam querendo falar, estavam querendo abrir os olhos de quem não tem essa possibilidade. Isso é meio arrogante, né? No mesmo período você tinha ali Paulo Freire mostrando pela educação outra coisa, quer dizer, uma aproximação, né? O que o Paulo Freire fazia, eu vou ensinar a pessoa a ler, eu vou dar esse instrumento para ela que é importante para a vida dela, mas eu não vou fazer isso fazendo-a engolir algo. Eu vou entender o meio dela e vou pegar as palavras que ela usa e o mundo que é de seu dia a dia, que faz sentido para ela, e daí vou ensinar isso aqui a ela ler o próprio mundo, vamos dizer, e o mundo dos outros, para ganhar mais poder. Eu acho que, no meu entendimento, é isso. Então, é uma coisa mais humilde, mais real, né? Do que o poeta que ensina o outro a despertar algo. Mas é a época. E claro que ainda o comunismo estava num ideal na cabeça de todo mundo, desprovido de um entendimento do que acontecia na ditadura soviética. O comunismo como ideal é uma coisa, a ditadura soviética é outra coisa. E naquele tempo que estava se revelando, né? Então teve o documento lá do Khrushchev denunciando o que havia sido feito por Stalin, né? E aquilo nos meios intelectuais franceses, por exemplo, já circulava. Na Europa já circulava. No Brasil acho que não tinha chegado direito isso aí. É outra época. Eu não consigo afirmar exatamente tudo, mas eu apreendo isso das pesquisas que eu fiz para o meu mestrado da correspondência entre o Afonso Romano e os concretistas. Eles estavam exatamente nesse embate, contaminados por isso, contrariando um pouco isso, né, com uma visão crítica, os dois lados, né, dos concretistas e do Afonso, com uma visão crítica a respeito de tudo isso. Eu não tinha pensado nisso antes, mas aí eu lembrei de um poema do Bandeira. Pô, como é que eu vou achar isso agora aqui? Eu vou pedir ajuda pro Ivan Junqueira nessa organização que ele fez no Testamento de Passárgada. O livro bom sobre o Bandeira, hein? Global Editora, Testamento de Passárgada. Para quem gosta de Manuel Bandeira, isso aqui não é um prato cheio, isso aqui é um banquete de 365 dias. Poética. Tá no Libertinagem, livro de 1930, que é o amadurecimento do modernismo. Eu acho que é esse livro. Desse mesmo ano, Libertinagem,
tem alguma poesia do Drummond. Que ano, hein? Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto não é lirismo, será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante, exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Não tem uma conversa entre manifesto e poética? Uma conversa, uma coisa não é a outra, mas é uma conversa. E é isso, esse episódio foi também um manifesto. Você vê 3 poemas, mas eu li mais de 3. Ou seja, até o cachorro protesta. Eu sou uma falsidade, uma fraude. Obrigado.